Fala, meus queridos, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de física, e hoje, na nossa terceira aula, eu vou falar o que é um corpo eletricamente neutro e o que é um corpo eletrizado. Tem a ver com aquelas cargas elétricas que foi o assunto da nossa última aula. Vamos entender? Um corpo apresenta-se eletricamente neutro ou, quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. Então, o que é um corpo neutro? Se eu tenho dois prótons, eu tenho dois elétrons. Um mata o outro, ele fica neutro, fica equilibrado. Neutro está em equilíbrio. Ou seja, a soma algébrica de todas as cargas é igual a zero. Quando, porém, o número de prótons é diferente do número de elétrons, dizemos que o corpo está eletrizado positivamente se o número de prótons for maior que o elétron, ou está eletrizado negativamente se o número de elétrons for maior que o de prótons. É o caso, por exemplo, de um íon, isto é, um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Isso aqui a gente vê lá no estudo da química. O modelo a seguir facilita a visualização do assunto que acabamos de abordar. Olha aí, um corpo eletricamente neutro. Para cada próton existe um elétron. Um próton, um elétron. Próton, elétron. Cada um mata o outro. Olha um corpo eletrizado positivamente. Há mais prótons que elétrons. Está vendo os pares aqui? Ó, um próton com elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ó, próton sozinho, próton sozinho, próton sozinho. Tem mais próton que elétron, então ele está eletrizado positivamente. Nesse cara, ó, todo mundo aqui, ó, fazendo parzinho, parzinho. E aqui, ó, elétron sozinho, elétron sozinho. Esse corpo está eletrizado negativamente. Há mais elétrons do que prótons. Podemos dizer, então, que eletrizar um corpo significa tornar diferente a quantidade de próton e elétron. No cotidiano, isso é feito por um fornecimento, ou eu dou, ou eu arranco elétrons. Nunca é prótons, tá? Eu nunca posso arrancar próton do corpo, nem doar prótons para esse cara. Lá na química, a gente aprendeu que o número de prótons, que é o número atômico, ele é a identidade de um elemento químico. O hélio, por exemplo, tem dois prótons. Se ele perder um próton, ele deixa de ser um hélio, ele vira um hidrogênio. Se ele ganhar um próton, ele deixa de ser hélio, ele vira, sei lá, quem é o outro cara lá da tabela que eu já me esqueci. Mas ele muda a sua identidade. Então, aqui na física, baseado no que a química ensinou pra gente, a gente vai ter que manter essa ideia. Um corpo que está positivo é porque perdeu elétron. Um corpo que está negativo é porque ganhou elétron. A moeda de troca aqui é elétrons. Tá legal? Olha só. No cotidiano, isso é feito por fornecimento ou extração de elétrons, uma vez que alterações no núcleo só podem ser produzidas com equipamento altamente Ave Maria, não quer sair. Sofisticados, que são os aceleradores de partícula. E aí dá problema se arrancar um próton lá do núcleo, pode dar uma bombinha aí legal, tá? Para simplificar a linguagem, falamos frequentemente em carga, quando deveríamos dizer corpo eletrizado por determinada carga. Assim, quando um texto informar que existe uma carga de, por exemplo, 5 microcoulomb em um determinado local, devemos entender que nesse local existe um corpo eletrizado com carga de 5 microcoulomb. Quando se fala cargas pontiformes ou partículas eletrizadas, entende-se que se trata de corpos eletrizados cujas dimensões do tamanho dele são desprezíveis, não vão levar em consideração. Tá bom? Outra coisa, a gente fala muito em questão de vestibular e Enem em corpos carregados. Ao invés de falar eletrizado, entra a palavra carregado. Tá bom? Um corpo está carregado positivamente. Ele está eletrizado positivamente, ele perdeu o elétron. Um corpo está carregado negativamente. Esse corpo está eletrizado negativamente, ele ganhou elétron. Ficou com mais elétrons do que próton, então ficou eletrizado ou carregado negativamente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.